Vamos lá, Darley. Primeiro eu quero te agradecer, né, por você ter topado participar, né, dessa maratona de entrevistas que a gente está fazendo, comemorando, né, o Dia Nacional dos Quadrinhos, né? Quadrinhos, de 31 agora. Vamos partir do princípio que a galera do Carvalho News não conheça você. Fala um Aham. pouco da tua vida, explica mais ou menos quem é o Darley, quem é o quadrinista Darley. O quadrinista aparece nas horas vagas, né? Eu Aham. sou professor de educação física, eu já fui publicitário, na época que eu trabalhava em agência de propaganda, eu atuava bem mais na área de quadrinhos, né? Tinha um pouco mais de tempo, lidava diretamente com a parte gráfica, então eu tinha mais dedicação a isso, né? Depois eu entrei para educação física, comecei a trabalhar, eu sou professor de educação física, professor de lutas também. Uhum. Atualmente eu moro no interior do Rio Grande do Sul, eu morava em Porto Alegre, há uns 2 anos atrás eu mudei para o interior, eu Eu tenho um senti pelo estúdio agora. sotaque. Ah, é? e, e a gente, nas horas vagas, eu não consigo me livrar dessa cachaça, né, que é o quadrinho, né? Eu comecei a dar na minha época de adolescência, eu lia quando criança, desde criança, sempre li quadrinhos. Uhum. Tive muita de tudo, lia de todo tipo de quadrinho, né? E na minha adolescência eu comecei a rabiscar algumas coisas, eu comecei a desenhar, comecei a criar alguns personagens, mas era tudo muito em cima daquela ideia do quadrinho da Marvel, da DC que a Uhum. gente recebia aqui, né? Aí, por meio dos anos 80, eu comecei a criar mais personagens mais nacionais mesmo, com nomes, com uma ambientação, né, com uma caracterização mais do personagem nacional, né? E isso desde então, isso já faz 30 e poucos anos que eu criei meu primeiro grupo, foi os Protetores, e desde então eu venho trabalhando, venho desenhando, eu até meados da década de 90 eu publicava bastante coisa em fanzine, imprimia, né? Depois com o advento da internet eu consegui, vamos dizer, viabilizar isso mais de forma digital, né? E atualmente eu só publico de forma digital, na verdade, pela questão de custos, né? E pela questão de alcance. Eu consigo colocar esse quadrinho em outros lugares que eu, da forma física, dificilmente teria que colocar, né? E eu venho acompanhando até com bastante interesse, né, essa retomada dos 2 anos para cá, principalmente no centro do país, muito artista tem se mobilizado, né, se organizado aí, valorizando a produção nacional, né? Isso é bacana porque a gente só consumia essencialmente, né, os quadrinhos americanos, né, Uhum. alguma coisa europeia, assim, mais em outra linha, outro gênero de ficção, etc. E os quadrinhos do Maurício de Souza e as coisinhas da Disney, né? E agora está aparecendo uma produção, né, ainda meio de forma tímida, mas bastante consistente aí de quadrinhos nacionais, muitos artistas novos aparecendo, né? Os antigos também continuam produzindo alguma coisa. Isso é bem legal. Eu estou tentando surfar um pouco nessa onda também, né? O pessoal está buscando interesse, até tem me surpreendido o interesse de algumas pessoas, né? Em algumas coisas mais antigas que eu tenho feito, né? E que eu continuo produzindo, né? Mas basicamente isso. Eu sou um quadrinista, vamos dizer, nas horas vagas, né? Mas eu continuo, eu não consigo parar, né? É uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Até hoje eu leio muito quadrinho, eu consumo muito quadrinho, mas na medida do possível, eu vou produzindo e colocando algumas coisas na internet. Beleza. E como é que funciona o teu processo criativo? Como é que surgem as ideias? Cara, assim, ó, eu sou um cara, graças a Deus, eu sou um cara muito criativo, no sentido assim, ó, que eu estou sempre imaginando situações, né? Então, claro, tem coisas que vamos dizer, meus personagens, eles, na medida do possível, obedecem uma certa cronologia, né? Então, eu tenho mais ou menos uma linha onde é que eles vão, onde é que eles estão indo, de onde eles estão vindo, né? Para onde eles vão. Mais ou menos eu costumo trabalhar assim. Claro, tem muitas coisas que vão acontecendo até de forma extra, né? Tipo, no nosso ambiente nacional, no nosso ambiente regional aqui, no caso do Sul, que eu vou pegando, poxa, isso aqui de repente dá para linkar com alguma coisa, poxa, esse
isso aqui é uma situação dessa com, sei lá, o Comando de Justiça, os protetores. Então eu vou fazendo muito essa ligação com algumas coisas que acontecem, de notícias, de fatos pessoais, e eu vou mais ou menos alinhavando isso. Eu não costumo trabalhar com histórias muito longas, né? Eu acho que isso aí é uma coisa meio que matou o quadrinho americano até, e eu vejo até algumas coisas do quadrinho nacional, infelizmente, indo pelo mesmo caminho, de fazer aquelas sagas enormes, monstruosas, de um ano. Isso eu não acho legal isso. Eu gosto de fazer histórias curtas, de uma, duas, três marcos aí, de uma, duas histórias, e fechar, entendeu? Partir para a próxima história. E eu basicamente isso, eu estou sempre buscando coisas até dentro de mim mesmo, experiências pessoais que eu vou relatando, e aí eu vou pensando, puxa, isso aqui seria bacana botar eles nessa situação, ou esse agora nessa outra situação agora. E aí, em cima disso aí, vou trabalhando os personagens, né, e vou desenvolvendo a história. Bacana. Você, no início do papo, você falou que sofreu, até certo ponto, influência dos quadrinhos americanos, né? Marvel, DC, isso aí é meio que inevitável. Agora, Exato. você sofreu alguma influência de algum autor nacional? Algum quadrinista daqui? Sim, eu peguei, quando eu era menor, aí, 8, 9 anos de idade, eu peguei a época que hoje chama, né, a época de ouro dos quadrinhos brasileiros, né? Eu sou muito ligado ao gênero super-herói, né? Eu já fiz coisas em gênero de faroeste, já fiz coisas de gênero aqui, regional aqui do sul, do gaúcho, né? Mas o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto à vontade de fazer, é o quadrinho de super-herói, é o gênero de super-herói, né? E eu peguei bem essa época do auge, lá do final dos anos 60, dos anos 70, onde tinha uma produção muito grande, quadrinhos da JEP, da Taika, da Edrel, todos os personagens, o Capitão Sete, o Raio Negro, o Super Argo, o Hidroman, o Homem-Lua, os quadrinhos do Colonese, né, os quadrinhos do Gedeone, do Júlio Shimamoto, todo esse pessoal mais antigo, quando era criança, eu lia muito eles. Tanto que uma das minhas produções é o Comando Justiça, onde eu faço uma releitura desses personagens lá dos anos 70, 60, trago ele mais para a realidade atual. E isso me influenciou muito, porque eram histórias que hoje tu vai olhar elas até sob certo ponto eram bem ingênuas, né? Mas eram uma coisa assim que para mim me traz bem esse sabor do quadrinho. Eu acho que o quadrinho é muito entretenimento. Antes de tudo, ele tem que ser entretenimento. Ele tem que ser divertido, ele tem que ser leve, tem que ser descompromissado. Até eu entendo que talvez dentro dessas propostas consiga inserir algumas ideias, algumas coisas, de repente, para o cara que está lendo ali, ele, poxa, fazer alguma ligação com a sua vida, com a sua visão de mundo. Mas eu acho que ele tem que ser essencialmente entretenimento. E eu gosto, para mim, o quadrinho nacional eu peguei muito essa época, eu trago muito isso muito forte dentro de mim. Depois, lá nos anos 80, né, o Watson Portela, o Mike Deodato, antes dele ser Mike Deodato, era o Deodato Borges, né, lá nos anos 80, Oscar Kern, esse pessoal mais, vamos dizer, mais atualizado, Roberto Guedes. Eu também li muito esse pessoal nos anos 80, começaram lá nos anos 80, também teve um movimento dos quadrinhos nacionais por essa época. E esse pessoal me influenciou muito, né? E como eu te falei, o quadrinho é uma coisa assim que eu acho que ele é meio universal, né? Então eu também, poxa, Maurício de Souza, né? Uma coisa que até hoje, o Maurício de Souza graficamente ele é uma coisa que eu gosto muito de olhar, aquela coisa limpa, aquele quadrinho, é um quadrinho infantil, ok, mas é um quadrinho limpo, é um quadrinho bacana, é um quadrinho leve. Hoje em dia até se busca muito essa linha mais clean do quadrinho, né? Embora tenham artistas que sejam verdadeiras virtuosas, assim, o pessoal admira muito. Eu admiro também Jim Lee, o John Byrne, George Pérez, todo esse pessoal que são nossos, são artistas fantásticos. Mas eu gosto muito do quadrinho limpo, do quadrinho. Então, eu até hoje, para mim, quando eu vou desenhar, pego muita referência coisas da Disney, né, coisas da Mônica, que são quadrinhos que estão mais ou menos dentro da minha linha gráfica, né? Então, quadrinhos bem puros, linhas mais básicas, mais puras, né? Eu gosto muito de ler isso até hoje. Você falou muito de quadrinhos, referências. O que a gente precisa
para a gente se tornar um quadrinista? Tudo bem, a gente tem que gostar, né? Isso aí eu acho que é o primordial. Mas precisa de alguma habilidade? Ou você precisa fazer algum curso? Explica aí. Cara, assim, olha, eu acho assim, ó, tu vai pensar, no nosso quadrinho ele é essencialmente autoral. Uhum, Então não é como lá fora que tu tem uma pessoa que cuida de cada etapa. Tem um cara que faz o roteiro, tem um cara que desenha, tem um cara que pinta, tem um cara que edita, enfim. A gente é muito autoral, a gente faz todas as etapas do processo, né? Eu acho que aqui no Brasil, tirando algumas iniciativas colaborativas, normalmente a maior parte dos artistas eles fazem todo o processo, né? Eles criam o personagem, eles criam a história, o roteiro, eles desenham, eles escrevem, eles pintam e eles publicam, né? Então é tudo uma coisa, o homem de uma banda só, né? Então eu uhum, acho que o cara hoje em dia o cara não tem como fugir muito disso, né? Então invariavelmente eu não sou desenhista, eu gostaria muito de desenhar, eu adoro, eu aprendi desenhando, aprendi a desenhar o meu traço e eu acho meu desenho que dá para o gasto, porque a pessoa entende o que está acontecendo, entendeu? Mas eu não pude, eu não me dediquei, gostaria de ter estudado, me dedicado a estudar. Eu acho que se tu vai partir para isso aí, a questão gráfica é uma questão importante, né? É que nem fazendo um paralelo com o cinema, o cara tem que aprender a fotografia do filme, né? O cara pode ter uma ideia muito boa para fazer um filme, um roteiro ótimo, mas ele tem que aprender a fotografia, a iluminação, ele tem que conhecer essas coisas, né? Então, claro, ele não precisa necessariamente, como eu sou, por exemplo, ser um mega artista gráfico, né? Mas ele tem que investir um pouco nisso aí, tem que tentar, vai desenhando, tentativa e erro, né? Eu acho que necessariamente o cara tem que ler muito quadrinho, buscar muita referência, treinar muito, né? E ter sempre isso que ele está sempre aprendendo. Todo o processo é um processo constante de aprendizagem. E a gente, enquanto a gente se mantém nessa estrutura de a gente ser uma pessoa que faz tudo, né? Ele tem que fazer tudo mesmo. Então, acho que ele tem que também buscar ler, não só o quadrinho, né? Ler muito livro, literatura, porque se ele vai escrever um roteiro, se ele vai colocar diálogos, vai colocar palavras nas bocas daquele personagem, ele tem que saber como é que aquele personagem de certa região fala, como é que aquele personagem de uma certa classe social falaria. Então, a gente tem que sair um pouco da nossa própria bolha, né? Eu faço muito isso, eu sempre procuro buscar referências, não só gráficas, mas referências daquilo que eu vou escrever uma história, por exemplo, que tenha lá um espaço de uma questão regional, uma questão lá no mundo empresarial. Eu vou ter que saber que esses caras falam algumas coisas, vou ter que conhecer um pouco do jargão técnico desses caras, para deixar a ambientação um pouco mais realista, né? Para o cara que está lendo, ele entender mais ou menos onde é que está se passando aquela situação. Então é um investimento constante, né? Então a gente tem que buscar atacar em todas as áreas, né? Eu gostaria muito de ser somente o roteirista, eu adoro escrever, né? Mas eu não teria como produzir a minha história esperando que alguém fosse desenhar, a não sei que eu fosse pagar alguém, se eu tivesse dinheiro, pagaria com o maior prazer, mas eu acho que a gente tem que partir desse princípio, né? O cara tem que chutar, jogar em todas as posições, jogar no gol, jogar na zaga, jogar no ataque, tem que fazer de tudo, né? E acho que é por aí, é um trabalho constante de crescimento técnico, né, em todos os sentidos. verdade. Você tem ideia de quantos personagens você já criou? Eu tenho mais ou menos por cima, porque eu tenho uma particularidade, eu até tenho mencionado para ti. Diferente de muitos colegas, eu tenho muitos colegas, artistas que trabalham com quadrinhos, que trabalham com equipes de personagens, né? Eu gosto muito desse conceito. Eu sou apaixonado pelo conceito da ideia do equipe de super-heróis. Eu acho uma coisa muito legal isso. Já tentei fazer histórias de personagens solo, né? Mas eu não me sinto muito confortável com isso. Eu gosto de trabalhar com a ideia de ter um grupo de personagens que eles interagem entre si. E esse conceito aí de ideia de grupo de super-herói, tipo, né, fazendo paralelo lá com os gringos, né, com os X-Men, os Vingadores, a Liga da Justiça, é um conceito que me atrai muito. Eu sempre trabalhei com isso. Então, eu criei o meu primeiro grupo de personagens, que foram os Protetores. Eles têm por volta aí de, sei lá,
15, 14 personagens que vão circulando. O Comando Justiça já é um elenco mais amplo, porque eu pego personagens que foram criados, né? Às vezes eu apresento eles com uma nova roupagem, né? Tanto da parte gráfica quanto da parte do histórico do personagem, para reinventar ele, mas eu pego personagens lá dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Então eu tenho o Comando Justiça, eu pego, cara, assim, tem uma quantidade absurda, de 30, 40 personagens, né? E tem outros grupos menores, o Esquadrão Caos, os Vigilantes do Verde, a Corporação Sentinela, que eu trabalho, tem aí por volta de 8, 9 personagens. Fazendo um paralelo, assim, já arredondando, assim, nunca contei, né? Até uma coisa que seria interessante fazer um dia, seria por volta de uns 80 personagens que eu trabalho com eles com mais frequência, né? Eventualmente tem um ou outro que eu coloco mais uma participação, ou que entra na história pontualmente, né? Isso entre heróis e vilões e coadjuvantes, né? Mas uns 80, eu diria que mais ou menos essa base. Tá. Quanto tempo você leva para produzir, de repente, uma HQ? Você decide criar uma HQ. Olha, Quanto tempo você leva para... normalmente, o que acontece? Como eu falei, eu tenho os horários livres, eu estou sentado, ou estou sentado na planilha, né? Estou desenhando, ou estou no computador finalizando, enfim. Normalmente, o que acontece? Como eu falei, eu faço histórias curtas de 10, 12 até 15 páginas. Geralmente é a minha produção de história. Eu faço, às vezes, um arco de 2, talvez 3 histórias, enfim. Normalmente, eu demoro... Agora eu estou conseguindo agilizar um pouco mais esse processo, porque antes eu fazia um processo, vamos dizer, muito mais artesanal, de fazer o layout, o storyboard, né? Rafiar o storyboard. Depois eu passava o lápis, aí eu finalizava no nanquim, aí eu escaneava, aí eu ia para o computador pintar ou aplicar retícula, aí aplicava texto para depois poder colocar ela. Isso me tomava muito tempo. Eu agora estou conseguindo fazer o mesmo processo inicial, né, de escrever o roteiro, de rafiar ele. Geralmente eu já não, como é um processo meio dinâmico para mim, eu já não escrevo o roteiro no papel. Quando eu for rafiar, eu já faço minhas anotações, eu já sei o que vai entrar de diálogo ali, o que vai entrar de caixa de texto aqui, eu mais ou menos já faço essa diagramação, já tenho uma programação do roteiro e das falas que vão acontecer. Aí eu faço o lápis, esse processo, a parte que eu mais gosto, que é realmente eu desenhar, né, que é fazer o lápis. Aí eu escaneio e eu vou direto para o computador, agora eu finalizo direto no computador, isso me tirou bastante tempo da minha produção. Então, normalmente, eu consigo finalizar uma história agora por volta de 3 semanas a 1 mês, dependendo, se não for uma história, vamos dizer, que implica em muita referência gráfica, eu tenho que fazer muito cenário, eu tenho que fazer buscar muita referência técnica, enfim. Normalmente, aí 3 semanas a 1 mês eu produzo as 15 páginas e aí eu consigo já colocar. Eu estou agora finalizando, eu finalizei uma agora faz umas 2 semanas, eu estou finalizando mais uma história que eu comecei no início de janeiro, eu devo até o final da semana, agora tem mais 2 páginas para finalizar, até o final da semana eu devo fechar elas e já colocar, é a primeira HQ de um arco de 3, né? Então, mais ou menos, eu tenho mais esse período aí, de 3 semanas a 1 mês para fazer uma HQ de 15 páginas, mais ou menos. Caramba! Você falou de personagens, né? Isso. Você tem um personagem que você julgue ser o seu favorito? O seu filho querido? vai causar ciúme nos outros, sabe como é que é filho, né? Mas não pode ter o preferido, né? Não, eu tenho. Mas a gente sempre tem um que a gente é mais próximo. Tem. Não, eu tenho personagens com quais eu me identifico mais, né? Que invariavelmente tu vai colocar algumas coisas quando tu cria o personagem. Por exemplo, os Protetores, eu criei esses personagens lá nos anos 80. Na época eu estava na faculdade de publicidade. E eu colocava os personagens, eu criava muito em cima dos meus colegas. Inclusive o nome civil, das identidades civis desses personagens protetores, são de ex-colegas meus, de amigos meus, da época de faculdade, depois alguns que eu trabalhei na época de propaganda, uns que eu tenho contato até hoje. Eu coloquei os nomes neles e algumas coisas, vamos dizer, das personalidades dessas pessoas dentro desses personagens. Em Protetores, por exemplo, eu tenho o Termo, que é o Fernando Nunes. Eu até botei o Nunes, porque eu sou Nunes e ele é Nunes. Eu botei uma
puxando já uma identificação. Que eu gosto muito da maneira, ele é um cara que ele é um pouco irreverente, mas ele não chega a ser tão irreverente. Eu tenho um personagem também no mesmo grupo, que é o Sonoro, que esse totalmente é um porra louca, ele é o irreverente da turma, né? Ele é vamos dizer, que faz um meio alívio cômico em alguns momentos. Mas o Termo é um cara que eu me identifico muito, porque ele, às vezes, ele é sério, quando ele tem que ser sério, e ele é um cara que não leva as coisas tão a sério como os outros colegas dele, né? No Comando Justiça, eu tenho o novo Raio Negro, né, que é sobrinho do Raio Negro original, que também o Marcelo, que tem umas certas traços da minha personalidade, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele realmente, vamos dizer, dentro do contexto da história, ele às vezes quebra a seriedade do momento com alguma observação ou completamente fora do lugar, ou dentro do lugar, mas que destoa, entendeu? Eu gosto muito desse tipo de situação, e são dois personagens, né, que eu, vamos dizer, mais me identifico no sentido de criar a história quando eu estou trabalhando com eles, né? Você falou em Comando Justiça, né? Isso. Qual foi o teu papel na produção desse grupo? Cara, foi muito engraçado, sabe? Porque assim, ó, eu sempre... Eu já fazia meus quadrinhos, eu trabalhava, já tinha os Protetores, eu já tinha o Esquadrão Caos. Eu tenho um amigo meu, que é de São Paulo, Rod Gonzalez, que ele é quadrinista também, ele é pesquisador de quadrinhos, e a gente começou a conversar, na época, também pela internet, né? E ele é um defensor, assim, intransigente do quadrinho nacional. Ele é criador do Blank, que é um personagem que também participa de algumas coletâneas aí de quadrinhos, foi produzido bastante tempo, teve acho que umas 8 ou 9 edições pela Júpiter 2, do Marcelo Salles. E o Rod sempre conversava muito sobre isso, e nós falávamos, cara, tem personagens, Raio Negro, cara, Raio Negro, imagina o Raio Negro hoje, o Capitão 7, que legal, que bacana. E a gente começou a conversar sobre isso aí, cara. E eu comecei a colocar pra ele, cara, assim, eu era fã, mas as histórias, como eu falei, eram gostosas de ler, eram ingênuas, mas eu digo, eu acho que elas, vamos dizer, elas poderiam ser trazidas para um contexto mais atual, embora mantivesse, vamos dizer, essa ingenuidade linear do bem contra o mal, mas podia ser trazido assim de uma forma no contexto atual e até para as pessoas mais novas que não tiveram a oportunidade de conhecer esses quadrinhos lá nos anos 60, 70, poderem ver, entendeu? E aí a gente começou a trocar essa figurinha, o Rod me ajudou muito. E os primeiros esboços do Comando de Justiça foi mais ou menos em cima disso aí. Depois eu comecei a trabalhar em cima deles, e tu tem assim, eu sempre tenho um parâmetro, né, com eles, porque eles são, na verdade, assim, os nossos maiores, os principais heróis, né, que nós já produzimos aqui. Então, eles não deixam de ser meio tipo, assim, tipo uma Liga da Justiça, entendeu? O Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, todo mundo conhece. Então, eu peguei lá na hora que fui escolher os personagens, o Capitão 7 é o nosso herói, o Raio Negro, os principais personagens. Aí fui buscando outros, Judoca, né? Eu comecei com o Judoca, era um estudante que estudou com o Judoca original. Depois eu trouxe uma história de uma viagem do tempo, eu trouxe a Judoca original. Tem o Homem-Lua, eu criei a filha do Homem-Lua, foi muito engraçado. Depois eu tive acesso a um roteiro do Gedeone, e ele tinha um roteiro que nunca foi produzido, que ele tinha justamente a filha dele, né? Que tinha até o mesmo nome, a Luna, a filha do Homem-Lua. O Super Argo também era um personagem que assumiu, né, o uniforme do Super Argo original lá dos anos 60, o Hydro-Man. Então, eu fui colocando esses personagens mais representativos, né? E foi muito bacana, porque eles foram meio que fechando, foram se encaixando dentro da ideia, né? E aí, depois eu tive um prazer, assim, uma coisa meio de garimpo, aí tu vai buscando personagens que tu ou que até tu nunca tinha ouvido falar, e tu começa a buscar, e tu acha ele num sebo, ou tu acha ele na internet, e tu começa a buscar. Essa história que eu estou pegando agora do Comando, que eu estou fazendo agora, é uma história que se passa numa linha temporal alternativa. Então eu peguei personagens que eu nunca tinha trabalhado antes, trabalhando agora com a Fantastique, né, que é o novo, tinha o Fantastique lá na década de 60, agora tem a Fantastique, o Karate Man,
que eu também nunca tinha trabalhado, o Eros, que é um personagem que também tinha lá nos anos 70, que eu também nunca tinha trabalhado, o Homem-Fera. Então é bacana trazer esses personagens e colocar eles juntos e pegar esses personagens que eu nunca tinha trabalhado e trabalhar com eles. Então o Comando é uma coisa muito gostosa de trabalhar nesse sentido, que está sempre te redescobrindo coisas. Pá, cara, tem esse personagem aqui que o cara criou lá nos anos 60, teve 2 histórias, né? O Ficon, que foi criado pelo Fernando Icoma, um personagem fantástico, maravilhoso. Eu já tinha usado ele em umas aventuras antigas do Comando, eu trouxe ele de volta agora para trabalhar. Então isso é muito bacana, é uma sensação de redescoberta constante, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Comando por causa disso. Como é que a pandemia afetou a você e a tua estrutura de trabalho? Cara, assim, para mim, sinceramente, a pandemia não chegou a me afetar muito na produção de quadrinhos, porque eu não, como eu falei, eu produzo muito e jogo na internet. Como eu estou muito aqui no Sul, a gente não tem muitos eventos de quadrinho, como tem aí no centro do país, que frequentemente fazem feiras, tem... exatamente. Então aqui tem pouco, tem a Comic Con do Rio Grande do Sul, que não aconteceu ano passado, eu participei de uma faz uns 2 anos. Então, para mim, até foi uma coisa meio curiosa. Eu comentei com um amigo meu, bem a pandemia até no sentido foi bom, porque eu fiquei mais tempo em casa desenhando, que eu não tinha como desenhar, mas foi bacana, eu consegui terminar umas 3 histórias ano passado, assim, muito eu imaginei. rápido. Não, foi bacana por causa disso. Mas eu imagino assim, para quem produz quadrinhos e comercializa, seja produz e vende pela internet, ou faz venda direta, enfim, ou faz projetos no Catarse, né? Esse pessoal, ou espera, né, as feiras, tipo a Comic Con Experience, ou feiras para lançar o seu produto, esse pessoal realmente se prejudicou, porque esse pessoal já tinha mais ou menos um calendário de eventos programados para lançar lá na feira lá de Belo Horizonte, lá, ou no final do ano em São Paulo, e esse pessoal meio que isso quebrou as pernas dele, né? Esse pessoal foi muito ruim mesmo. Eu acompanhando eles pela internet, eu vejo que eles ficaram com lançamentos, com coisas que estavam engatilhadas, que eram que esperar, né? Eu mesmo estava com um projeto, no ano passado, fez 25 anos do primeiro fanzine do Comando, eu queria viabilizar um álbum no Catarse, com a coletânea das histórias, eu não consegui fazer isso, eu vou tentar fazer esse ano agora. Então, nesse sentido, só que eu acho que me prejudicou. Mas, para mim, em si, não teve lá um impacto muito grande, a não ser que eu consegui mais tempo para desenhar, né? Entendi. Qual a importância do fanzine para você? Cara, a fanzine é fundamental, cara. Eu acho que a internet é uma boa, porque ela te possibilita hoje em dia, tu lança direto, os caras passam direto, já criam, já lançam direto na internet, é bacana. Muita gente tem acesso, tem um contato depois direto com o cara que leu a tua história. Isso é muito gratificante também. Mas o fanzine é uma escola, né? Principalmente na parte gráfica, porque tu tem que, né? Eu sou da época do fanzine do Xerox, da letra 7, de colocar retícula. Eu trabalhava em agência de propaganda e eu via roubando os restinhos de retícula de letra 7 para usar nas minhas HQ. Pegava a folha que o cara não ia usar lá, as folhas de canson para usar, e xerox, e aí tu tem que fazer a letrinha à mão, tudo isso aí, fazer o título, fazer a onomatopeia, tudo que tu vai fazer é manual, né? Então é uma escola, o fanzine é uma escola, e aí tu colocava teu fanzine embaixo do braço, tu ia levar lá para vender para os conhecidos, pessoas do conhecido, deixava na banca de revista de um amigo teu, ou numa livraria, que o cara tinha uma certa abertura. Então, isso era legal, né? Mas, principalmente da parte gráfica, o fanzine é uma escola importante, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que hoje é uma etapa que se queimou, e, cara, eu não sei se trouxe um certo prejuízo. Eu aprendi muito com o fanzine, cara. A fanzine é uma coisa muito gostosa de fazer. Até hoje, de vez em quando, eu tenho vontade de pegar as minhas HQ, imprimir, xerocar e bater perna, né? Mas é que hoje em dia é muito mais fácil ter esse recurso digital de tu poder colocar tudo no mundo virtual e jogar na internet, que aí tu tem um alcance muito maior. Né? Tá, agora essa daqui é pesada. Quais as principais dificuldades que você avalia na realidade das pessoas que
trabalham com quadrinhos aqui no Brasil? Eu acho que assim, ó, a maior parte dos quadrinistas que eu conheço não vivem do quadrinho, né? Uhum. O quadrinho é uma coisa que a gente, eu sou um exemplo para mim, eu acho que a maior parte meio que se enquadra nesse sentido. O quadrinho ele é uma coisa muito pessoal e que tu, vamos dizer, tu é uma coisa que tu faz paralelamente às tuas atividades profissionais. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com isso são poucos que conseguem, vamos dizer, viver do quadrinho, né? Antigamente não era ninguém que vivia do quadrinho, pelo menos atualmente já tem algumas pessoas que conseguem, né, produzir, viver do quadrinho, ter uma produção constante. Algumas editoras estão aparecendo aí, que estão estudando sobre a quimera, outras Uhum. editoras estão dando suporte para o quadrinho, então isso é legal, né? Eu acho que a maior dificuldade é tu conseguir ter mais espaço para o quadrinho nacional. O quadrinho, de forma geral, não só o nacional, né? O quadrinho gringo também, a Panini, aí, o pessoal que lança esses produtos também está apanhando, né? Porque hoje em dia a questão do custo do produto gráfico é uma coisa contrária, né? O pessoal vai talvez para um Kindle lá ler digital, o quadrinho, é mais barato tu ler digital, embora não seja a mesma experiência, né? Mas eu acho que a grande dificuldade é essa. O mercado, embora tenha se aberto bastante para o quadrinho nacional, ele é, de forma geral, para a obra literária e o quadrinho entre elas, ainda é um mercado muito difícil, né? Livros se vende pouco, a gente vê as livrarias fechando, a gente vê cada vez mais poucas bancas de revista, né? Com espaços para revistas. Então a gente tem assim, o canal continua sendo basicamente o canal digital. Eu acho que a grande dificuldade basicamente é essa, o cara, né, não conseguir escoar sua produção de forma que ele possa monetarizar isso, né? Então ele vai, como eu falei, ele vai no fundo lá na campanha de financiamento coletivo, lá na vaquinha, no Catarse, enfim, aí ele tenta viabilizar sua obra, ele vai lançar num evento, enfim, mas basicamente é isso, né? Então a gente não consegue eventualmente produzir, lançar e viabilizar ele na forma física para o cara ler. Né? Isso aí é uma coisa que é complicado mesmo, pela questão de custos e pela questão de logística, né? Da nossa situação editorial do Brasil como um todo. Né? O que você tem feito atualmente? Qual o Cara, teu, assim, ó, teu projeto atual? eu estou terminando essas HQs agora do Comando. Eu quero dar um tempo, porque tem alguns personagens que eu não me. Basicamente, eu tenho trabalhado os últimos 10 anos, né? Essencialmente com os protetores e com o Comando Justiça, e principalmente com o Comando Justiça, né? Que tem tido uma resposta muito bacana, o pessoal se interessa bastante, procura, faz a relação com o quadrinho antigo, né? Pô, que legal, eu li isso aqui do Raio Negro quando era criança. Então, o pessoal tem buscado muito isso aí, eu tenho trabalhado muito em cima do Comando. O meu interesse agora, esse ano, meu projeto é, primeiro, viabilizar essa coletânea do Comando que eu fiz, que eu quero lançar, que esse ano, 25 anos, eu quero lançar esse ano, e eu quero dar uma atenção para alguns outros personagens que eu não tenho trabalhado tanto, né? Como o Esquadrão Caos, os Vigilantes do Verde, que é uma coisa muito legal. O Vigilante do Verde eu tive já em ponto de lançar ele 2 vezes com um amigo meu, eu montei os roteiros e passei para outros artistas, mas os artistas nunca terminaram as histórias. Eu tenho as páginas semi-terminadas aqui, mas nunca consegui terminar elas. A Corporação Sentinela, que é uma ideia recente que eu comecei a lançar, lancei 2 histórias agora, ano passado, na internet. Eu quero lançar mais histórias dele, que é uma coisa bacana. Então, eu quero dar uma atençãozinha para esses meus outros filhos, que eu não dou tanta bola. Mas a minha ideia agora, no primeiro semestre, passar agora esse período de férias e carnaval, viabilizar o primeiro lançamento da coletânea do Comando, e talvez no segundo semestre fazer a mesma coisa com os protetores, né, que eu tenho bastante material deles, e eu quero também lançar isso de forma física, né? Mas essencialmente agora, para mim, depois que eu terminar esse arco do Comando, eu quero fazer algumas HQs desses 3 grupos aí, dos Vigilantes do Verde, da Corporação Sentinela e do Esquadrão Caos, que são grupos que eu tenho meio que deixado meio de lado. Legal.
Deu branco agora. Vou ser obrigado a olhar o papel. Não, tranquilo. Fiquei viajando enquanto você falava. Não. Você falou um pouco dos planos, do que você está trabalhando agora, você falou um pouco, você acabou falando um pouco dos teus projetos futuros, Sim. né? E antes de pedir para você deixar uma mensagem para o público, né? Para os teus fãs, para os amantes de quadrinhos, para o público do Carvalho News, eu quero perguntar para você onde a gente consegue ter acesso ao teu material. A pessoa que esteja assistindo aí. Até uns 2 ou 3 anos atrás, eu ainda estava. O pessoal eventualmente me pedia, né, encomendava, assim, eu quero, não faz impresso. Eu parei de fazer tiragens maiores, aí acho que foi 2015, o último ano que eu tirei uma tiragem maior, impressa. Eu fiz até para a Comic Con que eu participei, né? Que foi essa revista aqui, que foi feita na ocasião, que foi uma coletâneazinha de uma história do Protetor, uma história do Comando, e uma história da Corporação Sentinela. Eu fiz para Comic Con 2015, aqui no Rio Grande do Sul. Mas foi a última vez que eu imprimi material. Depois o pessoal eventualmente me pedia, uma história eu vi dos Protetores, e eu até imprimi e mandava para o cara, assim, sabe? O cara pagava os custos lá de impressão e correio e eu mandava, né? Mas é uma coisa que às vezes toma um certo tempo, tu tem que imprimir, preparar material, mandar para o correio, e o correio às vezes não é, vamos dizer, a logística melhor para fazer isso, né? Então eu tenho desde 2017, basicamente, só lançado isso da forma virtual. Eu tenho algumas coisas no Social Comics, eu tenho algumas coisas no Digital Comics, eu uso muito o ISU, que é uma plataforma de leitura que eu acho bem mais acessível, bem fácil, ela é gratuita, ela é bem tranquila de ler. Algumas coisas no meu blog que eu tenho, né, que é o Darley Nunes, hqs.blogspot.com. A gente vai divulgar. Isso. Mas basicamente isso, é o Digital Comics, Social Comics e o ISU. O Social Comics está meio desatualizado. Eu não tenho lançado coisas nele desde que acho que 2019. Foi a última atualização que eu fiz. O digital está mais atualizado. O Digital Comics eu atualizei agora, na virada do ano eu atualizei. Eles tinham mandado um e-mail para mim, eu atualizei com algumas coisas novas que não tinha colocado também. Está bem atualizada a cronologia, lá tem todas as minhas produções de 2010 ou 9 para cá, mais ou menos, que é o que eu tenho. Eu tinha muita coisa, mas muita coisa foi fora, né? Muito material gráfico eu tive que me livrar nas minhas mudanças, enfim. E eu no ISU também, o ISU está bem atualizado, eu tenho o ISU dos Protetores e eu tenho o ISU do Comando de Justiça, então dá para procurar bem essas histórias, ali dá para procurar bem, tem histórias, algumas lá dos anos 80, que eu dei uma melhorada gráfica nelas ali, dei uma repaginada para elas poderem ficar bacana para ler e tudo, e nesses canais é que vocês me encontram. Né? Beleza. O que os quadrinhos representam para você? Cara, assim, eu acho que o quadrinho é uma coisa... Eu sou um cara assim, eu, por exemplo, aprendi a ler com quadrinhos. Né? Meu irmão me ensinou a ler lendo Legião, Super-Heróis e A Turma da Mônica. Eu acho que o quadrinho é uma coisa muito legal, no sentido assim, de ele ser uma ferramenta de entretenimento muito poderosa, né? Porque ele é super prático, acessível, barato, e principalmente no sentido assim, que ele te proporciona a capacidade, eventualmente, de tu viajar na tua imaginação. Né? Mesmo que eventualmente, né, a história seja uma história mais pesada, enfim, né, mas ele te permite tu embarcar naquela viagem. Né? Eu acho legal o quadrinho, porque o quadrinho ele é muito acessível, graficamente ele te permite, tu exercita a tua leitura, porque tu lê o que o personagem está falando, visualmente ele te dá aquela leitura da manifestação corporal do personagem, o que ele está fazendo, da ambientação, ele te leva para conhecer algumas
coisas novas, diferentes. E o quadrinho, para mim, ele é uma coisa que ele tem essa possibilidade, né, de te transportar junto com aquilo que o cara que está contando te convidou para participar. Entendeu? Então, tu vai ler, tu vai identificar que, eu queria voar que nem esse personagem, eu queria ser forte, né? Pô, que engraçado isso que esse personagem falou, isso é muito... então, ele te coloca dentro, junto dessa viagem, e te leva junto. Eu acho que isso é a coisa mais bacana do quadrinho. Eu, quando leio, até hoje, como sou até hoje consumidor de quadrinho, eu sempre embarco junto eu leio e estou viajando junto com o cara que está contando aquela história. Acho que a ideia é essa, né? Exatamente. Deixa aí uma mensagem para os teus fãs, para quem está assistindo que vai assistir a tua entrevista. Bom, moçada, assim, eu queria, né, agradecer ao Carvalho pela oportunidade, né, de mostrar o meu trabalho, de me apresentar para vocês aqui. Prazer nosso. Que bom. Fico à disposição de todos vocês para quem quiser conhecer um pouco mais, etc., né, os canais, entrar em contato comigo por esses canais aí da internet, enfim. E eu acho assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos, não só para pessoas que eventualmente me acompanham, né, para valorizar muito o quadrinho nacional. O quadrinho, de forma geral, todo, né, como eu falei, eu consumo todo tipo de quadrinho, desde o mangá até o quadrinho europeu, passando pelo quadrinho gringo, né? Mas o quadrinho nacional, ele está numa fase, e eu acompanho o quadrinho nacional há pelo menos 3 décadas, né? Ele está numa fase muito boa do ponto de vista técnico, do ponto de vista de crescimento gráfico, né? Hoje em dia, as nossas HQs, muitas que são produzidas e são lançadas, não ficam devendo nada para as HQs gringo, tanto em história, quanto em parte gráfica, quanto em apresentação. São histórias excelentes que muitas vezes são mais próximas de ti que o quadrinho gringo, né? Então, tu vai ler alguma coisa, de repente, do cara lá em São Paulo, no Rio, na Bahia, ou no Sul, e de repente tu vai conseguir fazer uma ligação um pouco mais afetiva, mais profunda com isso. E realmente a gente tinha um certo prejuízo há algumas décadas atrás com o quadrinho nacional, mais ou menos que nem o cinema nacional. A gente dizia, a filme nacional, que coisa. Uhum. E, cara, hoje em dia, assim como o filme nacional, cara, o quadrinho cresceu muito. Então, procurem, se interessem, vão conhecer o quadrinho nacional. É muito bacana, é muito legal. Hoje em dia tem a quadrinho nacional de acesso fácil na internet, de acesso fácil na parte gráfica, né? Então, é uma coisa que vale a pena conhecer. Quem gosta de quadrinho vai se apaixonar pelo quadrinho nacional e vai ver que realmente assim, a gente tem artistas, a gente tem desenhistas, roteiristas, coloristas que são assim, não só esses que já desenham lá para fora, mas que produzem aqui dentro, que ainda não foram descobertos, assim, explodiram no mercado, que são fora de série, sensacionais, que vale a pena conhecer. Você tem redes sociais além do Face? Tem Instagram, Twitter? Eu tenho o Instagram, que é Darley Nunes HQs, o Facebook, que eu tenho a minha página do Quadrinhos de Darley Nunes, e o meu blog, né? São as minhas redes sociais que eu tenho, né? Eu tinha o Twitter uma época, mas o Twitter me tomava muito tempo, eu não conseguia atender, e eu abandonei o Twitter, né? Atualmente é o Facebook, é o Instagram e o blog, né? A gente vai divulgar. Quero te agradecer, tá? Pela tua generosidade, boa vontade de separar um tempinho, né, para falar com a gente. Não, o prazer foi todo meu, Marcelo. O prazer foi nosso. E eu te aviso quando essa entrevista, esse bate-papo for pro ar. Ok? Beleza, muito obrigado. Cara. Abraço, sucesso. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Com certeza, precisar ter uma disposição aí. Falou? Valeu, irmão. Sucesso aí.